Tabata Amaral dá um show de desconhecimento econômico e passa vergonha só para validar seu discurso progressista. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. A deputada federal Tabata Amaral se projetou nacionalmente nas eleições de 2018, quando foi eleita para o seu primeiro mandato pelo PDT de São Paulo. Naquela época, Tabata era a queridinha do dono do partido, Ciro Gomes. Não demorou muito, porém, para que a lua de mel entre a jovem revelação e o velho coronel acabasse. Por ocasião da reforma da Previdência em 2019, Tabata Amaral se desligou do PDT e acabou se filiando ao PSB, onde está até hoje. Reeleita em 2022, com ainda mais votos do que em 2018, a deputada de apenas 29 anos é hoje um conhecido rostinho jovem da esquerda progressista. Tabata Amaral, como todos os políticos de sua geração, se utiliza bastante das redes sociais para ter visibilidade. E foi justamente nas redes sociais, no caso específico no TikTok, que um vídeo recente da deputada obteve bastante repercussão, negativa é claro. Num curto trecho de uma de suas falas, Tabata Amaral se utiliza de argumentos mais do que furados para afirmar que existe machismo na cobrança de impostos. Sim, esse foi mesmo o argumento da deputada. E se você gosta do conteúdo que nós produzimos aqui no YouTube, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e considere se tornar membro patrocinador do nosso trabalho. Vamos tentar resumir o show de horrores da fala de Tabata Amaral, apresentando seus argumentos e, em seguida, as óbvias refutações a essas verdadeiras falácias. O que a deputada fez foi, basicamente, comparar a carga tributária que incide sobre produtos tipicamente usados por homens e por mulheres, para concluir a partir daí que as mulheres pagam mais impostos. Pelo bem do argumento, vamos pressupor que os dados apresentados por ela são reais e que a carga tributária exposta é realmente aquela. Em primeiro lugar, é preciso registrar o problema por trás dessa ideia de produtos tipicamente consumidos por mulheres, conforme expressão utilizada pela própria deputada. Sim, é possível dizer que existem determinados produtos que são preferidos por mulheres, enquanto que outros são preferidos por homens. Porém, o fato é que o consumidor não é necessariamente o pagador dos impostos. Paga quem compra e não quem usa. Pense, por exemplo, que produtos para crianças também têm muitos impostos, mas ninguém se usa desse argumento para dizer que existe uma perseguição institucionalizada contra os pequenos. E isso pelo simples fato de que as crianças consomem os produtos, mas são seus pais que pagam por eles. Além disso, a argumentação de Tabata do Amaral parte de uma visão completamente estereotipada do mundo, ou seja, ela se vale de uma falsa dicotomia, como se houvesse o mercado feminino e o mercado masculino e que ambos teriam um tratamento tributário diferente. Mas vamos aos exemplos propostos pela deputada. Em primeiro lugar, Tabata Amaral afirma que a bomba de amamentação tem um imposto 3 vezes maior que a bomba de encher pneu de carro. Mais uma vez, a deputada se vale de estereótipos para fundamentar seus argumentos. Voltamos aos pontos apresentados. Não é porque uma mãe usa uma bomba de amamentação que ela pagou por esse produto. A bomba pode ter sido comprada, por exemplo, por seu marido. Além disso, não faz o menor sentido comparar dois produtos com usos tão distintos como esses. Esse argumento é um non sequitur total. Mas a deputada segue com seus exemplos. Na sequência, Tabata afirma que os absorventes têm uma taxação igual à de itens de luxo. Bem, faltou à deputada explicar quais seriam esses itens de luxo. Afinal de contas, essa é uma categoria muito abrangente, que pode incluir coisas como brincos de ouro e pratos em restaurantes chiques até iates. Quem lida com impostos para ficar dentro desse tema sabe que classificar produtos para fins tributários é um verdadeiro inferno. A deputada precisaria, portanto, ser mais clara nesse ponto. Além disso, mulheres também usam itens de luxo, ou seja, não dá para culpar o machismo estrutural nesse caso, talvez fosse um ponto apenas para a luta de classes. Da mesma forma, mulheres ricas também usam absorventes.
E apenas para tocar no ponto do progressismo da deputada, onde ficam os homens que menstruam nessa história? Será que eles não são prejudicados por essa discrepância na carga tributária? Se a resposta for afirmativa, então não estamos falando definitivamente de machismo estrutural. Tabata Amaral afirma, por fim, que anticoncepcionais têm uma carga tributária 2 vezes maior que o Viagra. Novamente, voltamos à questão: apenas mulheres pagam pelos anticoncepcionais? Sim, elas são as usuárias, mas esses produtos podem muito bem ser bancados por seus parceiros. Ou seja, nesses casos, seriam os homens que estariam sendo penalizados pelos altos impostos. E quanto ao Viagra, fica uma pergunta bastante pertinente. Será que esse produto se refere apenas aos homens? É claro que, para o uso sugerido pela deputada, o Viagra é consumido apenas por homens. Nesse caso, porém, eles não são os únicos beneficiários. Em se tratando de homens heterossexuais, suas parceiras, portanto, mulheres, devem ficar muito interessadas com os resultados oferecidos pelo produto. No fim das contas, os exemplos usados pela deputada não representam um argumento sério, porque a coisa toda é muito subjetiva. Qualquer um de nós é capaz de comparar produtos com similaridade bastante questionável para chegar ao resultado oposto, ou seja, para afirmar que itens que são supostamente mais usados por homens pagam mais impostos que aqueles mais usados por mulheres. Isso é algo bastante subjetivo, não se trata de um fenômeno claramente definido. Porém, como bem sabemos, políticos enxergam apenas aquilo que querem enxergar. É por isso que, com base em seus brilhantes argumentos, Tabata Amaral chega à conclusão de que a carga tributária brasileira faz com que menos mulheres estejam em espaços de poder. Pois é, partindo de argumentos furados, a deputada afirma comprovar a existência de um machismo estrutural que tira as mulheres da tomada de poder na política. É claro que essa fala, do começo ao fim, não faz o menor sentido, mas quem se importa? Políticos não se importam com a verdade, com a coerência ou com o raciocínio lógico. Eles querem apenas jogar pra galera. E os exemplos de Tabata Amaral são apenas mais um desses casos. O fato é que a deputada perdeu uma ótima oportunidade de falar do verdadeiro problema nessa história, os impostos em si. Como libertários, nós não nos cansamos de afirmar que imposto é roubo, não importa quais sejam as alíquotas ou os produtos afetados. Impostos não são errados porque as mulheres, supostamente, pagam alíquotas maiores que os homens, o que representaria, supostamente, também uma forma de machismo estrutural. Impostos são errados porque eles são roubo, uma violência estatal promovida contra indivíduos pacíficos. Porém, Tabata Amaral não quer a redução ou mesmo a extinção dos impostos, muito menos o fim do Estado. Como esquerdista, ela quer a máquina estatal cada vez maior e cada vez mais poderosa, lubrificada com cada vez mais recursos tirados do setor produtivo da sociedade. Mas é aquela história: se for para fortalecer sua narrativa, os esquerdistas são capazes de mentir e de trair sua própria lógica. Eles são capazes até mesmo de afirmar que imposto é roubo. Quem quer realmente melhorar a vida das mulheres, contudo, deveria lutar, como nós libertários, pelo fim dos impostos. A tributação estatal não encarece apenas os produtos citados por Tabata Amaral. Esses itens representam apenas uma fatia nos gastos de uma mulher. Tem coisa muito mais importante nessa história, mas que, por óbvio, não serve para alimentar a narrativa esquerdista. Alimentos, energia elétrica, combustíveis, o próprio trabalho humano, todos esses itens são pesadamente tributados pelo Estado e atrapalham a vida de todos, inclusive das mulheres. E conforme os tributos se espalham pela cadeia de produção, os produtos acabados tendem a ter grande parte de seu valor composto exclusivamente por impostos. Quer ver a vida das mulheres melhorar e sua independência financeira ser mais garantida? Acabe com os impostos e os itens que mais pesam no seu bolso ficarão muito mais baratos. E de quebra, ainda teremos uma consequência muito positiva a partir do fim dos impostos. Sem essa forma de financiamento de suas atividades, o Estado não terá condições de bancar os salários de seus funcionários. E os políticos, naturalmente, estão no meio dessa história. Se os impostos forem extintos, a profissão do político será extinta junto, e com ela todos os cargos do legislativo brasileiro. Assim,
Assim, não veremos mais deputados federais, como Tabata Amaral, falando tanta besteira, tendo seus gordos salários bancados por todos nós, contribuintes brasileiros. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com os seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!